Está no ar mais um programa, A Rua Tem Seus Traços, no TV Comunitária, canal 12 da NET. Hoje nós estamos num programa colorido aqui, vestindo a camisa, o novo uniforme da revista Traço. A revista Traço que dá o apoio cultural para esse programa A Rua Tem Seus Traços. E hoje aqui no programa nós estamos aqui com a seleta convidada assim, de primeira, Zé Rezende, um grande escritor, repórter. Vai estar aqui falando como é que é dar vida a essas histórias que os porta-voz contam para ele. Ele é o repórter. Também é o Marcelo, que saiu na revista esse mês. Marcelo, grande professor, Marcelo está aí, feliz, ficamos felizes em ver o Marcelo aí todo contente. E também o grande Rênio, maestro, sou fã dele. Aí, Rênio aí, que é da cultura, faz parte aí. Nós vamos ter um bate-papo legal hoje aqui. Agradecemos o apoio cultural da revista Traços e hoje a gente está vestindo o colete da revista Traços porque o programa fala, o problema das ruas. Então quando eu trago alguém assim que tem uma camisa, eu gosto de estar vestindo, tanto da revista Traços, qualquer um outro projeto que vier, que fala da revista, a gente aí veste a camisa e vamos dialogar aí a rua e vamos ter um papo saudável. Então, vamos aí começar, vamos saber quem é o Zé Rezende, Quem é o Zé Rezende? Bom, em primeiro lugar, um grande abraço para todo mundo que está aí nos assistindo. Então, eu sou o Zé Rezende Júnior, eu sou jornalista, sou escritor, eu sou jornalista já há muitos anos e tenho muito orgulho hoje de ser chefe de redação e repórter da Traço. E mais ainda de contar a história dos porta-vozes, na seção 3x4, que eu sou responsável por ela. E nesse número agora a gente está contando aqui a história do Marcelo. Sou muito feliz por estar aqui do lado dele. Bem-vindo, Marcelo. Valeu. É isso aí, o Zé Rezende é não só de repórter, mas também ele é escritor, premiado, Depois nós vamos saber mais sobre isso. Detalhes. Estamos aí com o Marcelo. Marcelo, grande amigo Marcelo, Marcelo, porta-voz da cultura. Quem é o Marcelo, hein? Eu sou um professor que foi ex-morador de rua, tá? Passei um tempo apertado aí. Ainda bem que conheci o pessoal da Traços, Estou muito feliz aí de estar aí com o pessoal. Espero só melhorias para a minha vida. É isso aí, Vamos debater bastante, vamos ver alguns trechos aqui que fala do Marcelo, Vamos perguntar para ele, como é que é, essa nova vida de ser o porta-voz da cultura, o que ele espera da revista, o que ele era antes e o que ele é agora. Estamos aí com o Rênio. Quem que é o Rênio? Grande Rênio. Quem que é o Rênio? Eu estou perguntando isso até hoje também. Eu tenho 62 anos. Eu sou músico, maestro, pianista, compositor, produtor fonográfico, produtor artístico. Eu jogo nas 11. Para viver de arte nesse país, você tem que dar seu jeito, Eu vivo há 40 e poucos anos de música em Brasília, exclusivamente. Nunca vivi de outra coisa. Claro que eu dei minhas saidinhas quando a coisa apertou muito para mim, para os colegas. A gente teve que pegar um emprego formal, assim. Tem uma empresa desde 1993 que eu saquei que era importante a gente ter uma empresa para poder se relacionar com o mercado e com o Estado, principalmente, porque... Fica ali no setor comercial? Fica no setor comercial. Junto com a galera do ladinho da rua. Todo mundo me conhece lá. Do buraco do rato. É para baixo um pouquinho, mas eu conheço todo mundo lá, a turma que aparece lá. A gente está sempre se ajudando, eles me ajudam, olha o carro, a gente dá uma força, a gente troca muita energia lá. Estou lá naquele lugar, no Bernardo Saião, é um prédio que foi construído em 1960. E meu velho comprou lá uma loja, várias lojas. Naquela época tinha assim uma guarita, as pessoas compravam as coisas mais em conta, Então tem essa minha empresa lá e fazendo arte, fazendo cultura, fazendo agitação cultural, defendendo a dignidade do fazer artístico, em Brasília. Estamos aí. Legal. Aí nós vamos estar conversando com o Rênio como é que é viver da cultura, Vamos entrar nesse papo. Mas então estamos aqui com o Zé Rezende, Zé Rezende? Grande repórter, eu tive o privilégio, estou até com o colete número 1 da Traço, eu fui o primeiro, então, opa, esse é meu. E eu tive o privilégio de ter o Zé Rezende contando a minha história. Zé, como é que é, cara, você pegar... São histórias tristes, cara, que emociona mesmo. E você dá vida para essas histórias. Como é que é esse meio? E o que te fez você vir trabalhar com a população que era, então, discriminada? Bom, Barba,
A população ainda continua discriminada, né? Eu acho que a luta continua, a luta vai seguir muito em frente ainda, né? Mas nós conseguimos caminhar um pouquinho, né? Acho que a gente está conseguindo mostrar, assim, as potencialidades das pessoas que estão na rua, a capacidade que elas têm, né? E às vezes falta uma oportunidade. E a gente espera que a Traço é uma das oportunidades para essas pessoas, né? Para elas desenvolverem, mostrarem toda a sua perseverança, a sua força de vontade, o seu talento, né? Então, é uma satisfação muito grande para mim trabalhar com esse público, né? Já fiz algumas amizades, o Marcelo, por exemplo, considero o Marcelo um grande amigo meu, você também, Barbo. Você foi o primeiro que eu entrevistei. E sim, são histórias muito tristes, né? São histórias pesadas, histórias sofridas. E então o que eu procuro fazer é ouvir essas histórias, é prestar atenção mesmo, sabe, assim, respeitar, ouvir com calma e depois contar essa história da melhor maneira possível, com a maior fidelidade possível aos fatos, né, a mostrar a luta dessa pessoa. Porque muita gente ainda tem uma visão assim, a pessoa vai na rua porque quer, porque é vagabundo, porque não quer saber de nada, não quer trabalhar, e não é isso, são várias razões que levam as pessoas para a rua. E eu estou tendo a oportunidade de descobrir isso, né? Eu já sabia disso, mas agora, porque eu fui jornalista há muito tempo, sou jornalista há muitos anos, então eu já sabia dessa realidade. Mas estar mais presente agora, estar convivendo com os porta-vozes, né? Me faz ter mais conhecimento disso. E uma coisa que eu digo, são tantas razões que levam as pessoas para a rua, para se tornar uma pessoa em situação de rua, e eu fico pensando assim, algumas dessas razões poderiam ter me levado também para a rua. A diferença é que eu tinha uma estrutura familiar sólida, né? Eu tinha estudo, pude frequentar a escola, então tive estudo. E também o Estado brasileiro ele é mais generoso com as pessoas que precisam menos. Ele é muito duro com as pessoas que precisam mais, como as pessoas em situação de rua. Então, eu tive todo esse quadro favorável. Não só eu, mas muitos de nós, né, tivemos esse quadro mais favorável e não caímos. É uma situação difícil que vivem os porta-vozes e que eu fico muito feliz a gente estar sendo atrás, ser um instrumento, a gente está ajudando essas pessoas a retomarem a sua caminhada, né? É porque, Zé, a gente vê as histórias, então são histórias muito emocionantes, né? Quando eu leio as histórias, eu me emociono, entendeu? Eu choro, sai água nos meus olhos. A história da Maria que você contou, a menina que foi estuprada, né, logo cedo e foi para Azul, então a gente se emociona. Eu comecei a ler a história do Marcelo, me emocionei. E como é que é, Zé, você contar essa história e você lidar... Você também se emociona? Como é que é isso aí? Porque a gente... O leitor que recebe a revista lá, né, onde ele está, no bar ou qualquer outro lugar, a hora que ele compra, ele se emociona. E o repórter, como é que ele lida com isso? Para você não levar para o lado emocional? Porque... para não ser um assistencialista, porque quer ajudar todo mundo, né? Como é que você lida com essa questão? Não, olha só, eu me emociono, sim. Acho que eu sou o primeiro a me emocionar, né? Antes do leitor, eu me emociono ao ouvir essas histórias. Geralmente eu e o porta-voz, a gente se emociona junto, né? Porque são coisas muito, às vezes, dolorosas que tem que lembrar, né, Marcelo? Não são histórias fáceis, tem que buscar lá na memória. Qual porta-voz se emociona, Zé? Sim, sim. Choram na hora ali? Já houve caso, não vou dizer que o Marcelo chorou, o Marcelo é forte, brincadeira, mas assim, a gente se emociona assim. O que é preciso fazer é não deixar, eu me deixo levar pela emoção, afinal de contas eu sou ser humano, eu acredito nesse trabalho que eu estou fazendo e sei quanto o nosso país ainda é injusto, né, com as pessoas, então a injustiça me deixa muito indignado, muito triste. Eu me emociono, mas assim, na hora de escrever, aí tem aquele lado do profissional, né, que vai organizar aquelas ideias, organizar aquelas histórias para contar da melhor maneira possível. Mas a emoção, assim, não tem como fugir dela. Eu acho que o jornalista, a pessoa, o ser humano, né, que se diz assim, eu não me emociono, então... Aí é de pedra, não é de carne e osso, que nem a gente, não. Nós vamos estar aí continuando depois, voltando, falando com o Zé Rezende, porque o Zé Rezende, ele não é só repórter, ele é escritor e eu quero saber, né, quais são esses livros, os prêmios que o Zé Rezende... Eu fiquei conhecendo o Zé Rezende, assim, quando me contaram, o Zé Rezende que escreveu tal história, isso, falei, o cara que vai escrever uma história. Nós estamos aí com o Marcelo, né, Marcelo? Feliz por estar aí, Marcelo, com você aqui.
Marcelo? Marcelo, como é que você vê essa chegada da revista Traços na sua vida? O antes e o depois, Marcelo? Bom, até eu conhecer a revista, era bem difícil mesmo, né? Porque eu fui parar na rua principalmente por causa de depressão, por causa do uso da droga mesmo. Eu fui parar na rua, né? E me vi sozinho mesmo, sem dinheiro, sem nada. Até os amigos se afastaram, já não tinha mais familiares também. Então eu me vi sozinho, né, cara? E eu vivia sozinho mesmo. Andava, fazia uns bicos, vigiava carro, vendia bala, mangueava, né? Que é uma prática comum para nós, que era o nosso forte, era dar né? Inclusive não pode falar muito esse negócio não, que perde o foco. Então, hoje eu tô rindo assim, porque tem umas situações que até foram engraçadas, mas a rua é um bagaceiro. É difícil, cara. A rua, Marcelo? Mas assim, a rua é foda, assim, porque é a violência do Estado, é a violência do próprio cidadão mesmo contra nós, que são preconceituosos. Alguns assim chegam até a ter horror mesmo. Ódio, né? Porque, Marcelo, ódio. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque eu vejo a rua, Marcelo, eu nasci na rua. Então, se eu olho para a pessoa, eu sei que a pessoa, ela é morador de rua, ela tem situação. E quando eu olhei para o Marcelo assim, eu olhei para ele e falei, não, Marcelo, o que você está fazendo aqui, cara? Então, eu falei, pô, irmão, você não é morador de rua. Dá para ver que o Marcelo não é morador de rua. É uma questão que passou por uma passagem de rua, né? E é difícil conviver na rua, Marcelo? É muito difícil. Porque essa questão da violência, né, que a gente sofre todos os dias, quando não é polícia e tudo, é um preconceito, né? Que também é uma forma de violência. O próprio morador de rua, uns com os outros. Mas eu também vi um lado bom. O morador de rua, ele também é muito, como é que é? Ele não é ganancioso, ele, né, sabe dividir, sabe compartilhar, né? Quantas vezes sentava um com o outro e a gente comia na mesma marmita, né? Todo mundo ali, dormia ali junto, tal. Mas tem uns conflitos também, né? É difícil. Tem uns que os caras querem te meter a faca de noite aí, você tem que ficar ligado. Não é fácil. Marcelo, Não é fácil a gente mesmo, vê, não. eu vejo agora você na revista, a gente vê o sorriso do Marcelo aqui. Mas atrás desse sorriso aqui já passou muita tristeza, né, Marcelo? Eu vejo umas histórias interessantes, Marcelo, que assim, cara, eu fico olhando assim, né, pô, Marcelo era um professor, né? Aí a história, uma parte da história, ela fala assim, ó, eu tinha vergonha de reencontrar meus ex-alunos, que hoje são profissionais formados e fazem mestrados, doutorados, enquanto eu estava vivendo naquela situação. Depois comecei a pensar. Você começou a pensar o quê? Mas você ia oferecer a revista para eles e você se escondia? Como é que era? Não, não era nem vergonha da revista, não. Era vergonha da própria situação que eu estava enfrentando, né, cara? Porque, pô, de certa forma, o professor, ele influencia aquela pessoa, né, cara? Então, pô, o que eu ia estar passando ali? Que eu sou um fracassado, que a minha vida não deu certo. Então, ficava, pô, de segunda, né? Mas graças a, assim, ainda bem que a maioria dos meus alunos hoje, eles me veem, dão força, perguntam como é que eu tô, se eu tô melhor. Teve um que eu fui vender a revista, encontrei com ele perguntou, pô, professor, o que você tá precisando? E eu tava vivendo na rua ainda. Nessa época, quando eu comecei a vender a revista, ainda demorou uns 4, 5 meses até eu sair da rua. E ele perguntou, professor, até hoje eles me chamam de professor, tal, tem um respeito, um carinho muito grande, compreendem a minha situação. E ele perguntou, professor, tu tá precisando de quê? Eu falei, não, naquela época estava muito frio e eu não estava precisando de um casaco. No outro dia ele foi lá, comprou o casaco, deixou lá onde eu passava, deixou lá a revista, leu a revista, devolveu a revista. Eu falei, não precisa, não, professor, o senhor vende de novo, tal. Quer dizer, hoje eu vejo que o meu receio, ele era meio que infundado, porque, ao contrário do que eu pensava, eles me receberam muito bem, eu fiquei muito feliz. É porque a gente pensa que não tem pessoas que vão nos ajudar. Sim, né? mas eles entenderam que tudo a vida da pessoa pode dar uma virada, né? Mas que eu estou batalhando para retomar aí minha vida, e eles me apoiaram pra caramba. É isso que é legal, a gente ouvir essas histórias de superações, assim, sabe? A gente ficou muito feliz porque a gente acompanhou, né, o Marcelo aí. Chegada, eu acompanhei o Marcelo, quando o Marcelo chegou na revista Traços.
quando eu vejo uma pessoa, eu tenho o primeiro contato com as pessoas, e eu bato o olho nas pessoas assim, e me parte o coração porque eu falo, essa pessoa não é... Gente, como é que... Aí eu me envolvo, não tem como não se envolver emocionalmente, porque aí eu chamo a direção da revista Traço e falo, ó, essa pessoa, ela não é morador de rua, como é que nós vamos fazer para ela não ficar na rua? E ela não pode pegar esse costume da rua, porque depois que pegou o costume, e aí eu fico feliz de saber que o Marcelo hoje está dentro de uma casa. Isso para nós, assim, é um motivo de muita alegria. E aí, Rênio, como é que é viver da cultura? Primeiro eu queria falar que o Rênio saiu na revista, né, Rênio? Foi uma luta, né, Rênio? Eu fui o maior incentivador. O Baba que abriu um espaço lá para mim. E brigava. Ô, Rênio, e como é que você vê, Rênio, a cultura? Porque que a revista Traço desse mês, ela fala assim, capital ocupada, né? Então, ela vem falando sobre o Coletivo Labirinto, o Piquenique, né? O Coletivo Móvel, a Vila Cultural, o Canteiro Central. Como é que você vê, Rênio? Cara, porque é engraçado, né? A cultura fazendo um trabalho social que não era da cultura, mas deu certo. Como é que você vê esse lado da cultura? Eu vejo assim, Baba, eu cheguei aqui em 21 de abril de 60, né, cara? Quer dizer, eu cresci com essa cidade assim, esse rasgo no cerrado, esse corte no cerrado, o cerrado todo de lado a lado era só barro, aquela terra vermelha nua, os prédios no meio, aquela ventania. Então isso tudo a gente aprendeu a conviver com isso aqui como se a gente estivesse começando uma nova história de um novo planeta. Eu, na minha infância, viajei aqui, foi um maior parque de diversões que uma criança pode ter. Foi fantástico. E isso construiu, acho que todo mundo que conviveu com essa cidade teve essa noção assim, espacial dela, a gente ocupar o espaço dela. Então, quando veio a ditadura, eu tinha 9 anos de idade. Quando eclodiu o 31 de março, o fatídico 31 de março, eu estava em casa, vi os tanques na rua, passando ali no chão, assisti toda a parte mais clara, assim. E depois começaram a vir os ecos da violência, né? Minha irmã estudava no CIEM, que é uma escola de ensino médio que tinha ali dentro da UNB praticamente, e com o Ernestino Guimarães. Convivi com todos eles assim, eu tinha 10, 11 anos de idade, e comecei a perceber a violência, eles se reunindo lá na casa da minha mãe, com a minha irmã, e tudo com a luz apagada, e aquele temor, aquele medo, e eu sentia aquele medo no ar, né? Assim, uma coisa muito... E a partir dali começamos uma luta contra a ditadura, assim, sem quartel, porque eu não tinha nenhum preparo político, não tinha nada, a gente, moleque crescendo no meio do cerrado, não tinha nenhum aparato ideológico, nem nada, só enfrentando a situação um dia após o outro, mas comecei a compor, né? Comecei a fazer música, expressando essa angústia que a gente tinha. E fiz várias músicas relacionadas com isso. Eu tenho 12 músicas censuradas para minha alegria, entre aspas, né? Porque é muito ruim ser censurado. Mas várias músicas minhas não passaram em festivais e eu não sabia por quê. Porque, quer dizer, a gente intuía, né? Porque tinha uma ditadura ali no meio. Então... Mas depois que abriram os arquivos da repressão, apareceram lá vários artistas censurados e eu era um deles. E sempre comecei... E aí daí comecei a participar de festivais, comecei a perceber o nível da repressão que era. Dentro da minha escola, tinha professores fantásticos sendo substituídos por outros bem incompetentes. E esses caras, eu sacaneava eles, bicho, os incompetentes que chegavam para cumprir a tarefa da ditadura, né? Tipo assim, querendo pular as partes mais conflituosas da história do Brasil, da geografia. Então a gente colocava os caras numa saia justa legal. Então, quer dizer, essa questão do espaço e essa coisa assim que a Traços ocupa fantasticamente, de ocupação de uma situação onde existe todo... Porque é interessante, eu vivi isso muito de perto, essa questão de existir na sociedade brasileira um inimigo comum, que eram os militares na ditadura, né? Quando esse inimigo comum desapareceu, a sociedade teve que olhar para si e começar a ver nossos defeitos, porque a gente não tinha defeito, era todo mundo aliado contra um inimigo gigante, um cíclope, monstro que torturava e matava.
Quando a gente acabou essa fase e começamos a reconstruir a democracia, é que veio os problemas. A gente começou a se olhar e aí veio todas as histórias que aconteceram depois do encontro da sociedade consigo mesmo. Né? A necessidade de ter uma Câmara Legislativa, por exemplo, que eu acho muito importante. Tem gente que acha que não presta, que não serve para nada, que é uma casa de monstros. Eu falo, gente, isso é parte de um processo de enriquecimento da sociedade. Assim como faz parte das pessoas, passar por uma questão da situação de rua, faz parte de uma história, de um processo cultural. Construção, né? Então as pessoas vão se construindo e a história, assim, pela desigualdade, eu acho que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Porque você vê uma situação, os caras passando com um Land Rover aí, umas coisas assim, e tem criança passando fome, você vê aqueles barracos montados ali, né, em vários lugares, você vê que sempre tem em todo lugar, uma população que você vê que está sempre crescendo, você nunca vê diminuindo. Na época do advento do governo do PT, a gente percebeu um refluxo disso. Daí a importância de ter um governo popular, um governo com olhar à esquerda, um governo que tenha preocupação social humana, né? Essa é a diferença. O pessoal, não existe esquerda nem direita, isso acabou. Acabou coisa nenhuma. É só você ver qual é o foco dos caras. O cara de esquerda está olhando para quem? Está olhando para a população e está olhando para a igualdade, está olhando para a cultura. O cara da direita só pensa em faturar, meu irmão. O negócio é faturar, ganhar dinheiro e que se lixe o resto da população. Isso aí. Vamos aí. Eu gosto do Remy, porque o Remy, ele é... Sou fã do Remy. Eu sou fã... Falo que ele é o bruxo, o cabelão dele é curto. Mas estamos aí, lembrando que o nosso programa ele tem um apoio cultural da revista Traço. Esse apoio cultural é muito importante, porque é um programa que dá voz, né, à rua e para a rua, para a gente é importante ouvir essa história. Zé Rezende, vamos falar com o Zé Rezende agora como escritor. O Zé Rezende está com um livro aqui, quero apresentar. Que livro é esse, Zé? Eu perguntei pro velho se ele queria morrer. E outras histórias de amor. Então, esse livro aqui... Mostra ele ali. Aí, ó. Esse livro aqui eu publiquei ele em 2010 e tive a felicidade de ganhar o prêmio Jabuti, que é um dos principais prêmios literários do Brasil. Ganhei com esse livro, uma tiragem pequena, uma editora pequena, mas a gente venceu alguns gigantes aí e recebemos esse prêmio, que eu fico muito orgulhoso. E eu trouxe esse livro aqui também para mostrar para os telespectadores, mas mais para presentear o meu amigo Marcelo. Marcelo é leitor, Marcelo. Marcelo esse é meu, né, Marcelo? Oh, Marcelo, falta dedicatória ainda. E é um livro que, vamos supor, esse livro encontra onde? Eu acho que na Banca da Conceição. Lá. Banca da Conceição, algumas melhores casas do ramo aqui. Esse livro eu estou devendo ao Marcelo há muito tempo, né? Tem o quê? Quanto tempo? Tem uns 6 meses, pelo menos. 6 meses que eu devo. Prometi. E hoje eu cumpri e está aí o livro, né? Então, esse livro são contos, né? São pequenas histórias e que fala de dia a dia, fala das lutas das pessoas, das angústias, né? dos personagens, assim. Não são histórias... Já vou avisar, viu, Marcelo? Não tem final feliz, eu sei que você chora quando o final é triste, então você vai chorar muito com esse livro. E ele ganhou o prêmio, Renan. Eu queria saber, que prêmio é esse, Renan? Esse prêmio, o Prêmio Jabuti, ele é um prêmio que ele é dado todos os anos. A Câmara Brasileira do Livro premia os melhores em cada categoria. Romance, conto, poesia, literatura infantil, literatura juvenil e tal. Então, a categoria Contos, que é a categoria que eu me inscrevi, eu venci, né? Tive a felicidade de ganhar esse prêmio. E é um prêmio, assim, não é um prêmio... É um dos prêmios, talvez seja o prêmio que menos dê dinheiro, assim. Então, ele dá mais, é um prestígio mesmo, né? Eu tenho... Os melhores, né? Os melhores. Eu tenho lá na minha estantezinha lá o meu jabuti, que é uma estatuazinha desse tamanhozinho, assim, de bronze. Eu fico olhando para ela, fico olhando para mim, assim, me dando força e tal. Mas eu gosto de contar, eu gosto de... Eu gosto de contar histórias, né? Então, assim, aqui são histórias inventadas. É claro que o escritor sempre tem alguma coisa, alguma centelha de alguma coisa que ele viveu, que ele viu, que ele ouviu alguém contar e tal. Mas aqui é ficção. Então, eu tenho essa felicidade de contar histórias dos dois jeitos. Conto a história de ficção e conto a história de verdade aqui para trás. Quando eu trabalhei no Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, na Isto É, no Globo e tal.
antes de serem o que eles são hoje, graças a Deus, foi num momento muito melhor da imprensa brasileira. Hoje eu não gostaria de estar em nenhum desses lugares. Acho que hoje eu estou no melhor lugar que eu poderia estar para exercer a minha profissão, com muita dignidade, que é a Traços aí, contando essas Ficamos histórias. felizes por isso, Zé. Ficamos Fico felizes. muito feliz. Nós estamos chegando quase ao final, mas ainda vai dar para nós dar uma rodada de conversa. E, Marcelo, você hoje está na sua casa lá, né? Você tem, graças a Deus, paga o seu aluguel. Eu queria saber de você agora, quando você vai para a rua, que você vai fazer o seu trabalho, né? De quer vender a revista. E quando você encontra um morador de rua, cara, o que passa na sua cabeça? Bom, primeiro eu quero falar que eu tô feliz pra caramba na situação agora. Melhorou 300 milhões de vezes por cento. E quando eu saio de casa agora, eu já saio bem tranquilo. Com a chave no bolso. Com a chave. Não esqueço a chave, carrego ela sempre no pescoço pra não perder. Porque se eu perder, eu não salvo, vou ter que dormir mais no meio na rua. Mas quando eu encontro um morador de rua, eu sempre converso com ele, tá? Se ele quer entrar na revista, porque não é todo morador de rua que quer entrar na revista. Tem pessoas que já têm, mesmo morando na rua, trabalha, lava carro, tem uns que vendem doce, tem uns que vendem fruta. Então, quer dizer, a ideia que tem de morador de rua é que ele é vagabundo, fica o dia todo deitado no papelãozão tomando cachaça. Não é. Né? Tem uns que sim, tem uns que se deixa levar pela depressão mesmo e fica ali. Como eu já quase... Se eu não, chegou lá, né? Não falasse pra mim, ou eu vou ficar aqui desse jeito. Né? O problema do morador de rua é que eu falo pra todo mundo, é ele puxar o papelão e deitou, acabou. Se ele se acomodar, meu amigo, vai levantar dele. Levanta, vai pelo menos manguear, mas não fica deitado não. E a gente fica feliz, Marcelo. Então a gente passa assim, pelo colega, pá. Eles, como é que... Eles mesmos perguntam como é que faz para vender a revista, a gente orienta, tal, tenta levar o cara pro nosso lado, né? Porque quer queira, quer não, a revista também me tirou uma coisa muito infeliz, que é a rua, que é a solidão. Às vezes você não confia em ninguém, porque você aprende a não confiar em ninguém, né? E a revista não, mostrou ali que é uma família praticamente que você ganha ali nova, né? Passa a conhecer outros amigos, fazer amigos que você não conhecia ali na rua. Um é lá da outra quadra, um cara que vive lá na Asa Sul, não vem para norte, mas já começa a interagir mais. Então, essa questão da solidão aí é uma que a revista trouxe para mim, de ter um novo núcleo ali de amizade, de relacionamento, né? Porque a rua afasta muito a pessoa do convívio social mesmo. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica atropelando aqui o nosso não pode fazer não, Sérgio, que você já fez um monte de pergunta ali. Não, mas eu queria que você falasse uma coisa que eu sempre... Nós temos 5 minutos, mas dá pra gente... Sempre que eu entrevisto os porta-vozes, uma coisa que eu observo muito, ou eles falam diretamente isso, ou dão a entender isso, que é a questão da autoestima, de recuperar a autoestima, né? Porque, assim, às vezes, no mesmo lugar em que uma pessoa em situação de rua, ela era enxotada antes no restaurante, ela era expulsa e hoje ela é convidada a sentar na mesa com as pessoas certeza. E tal. Isso mexe com a autoestima? O que isso certeza. faz sobre... Não, você se sente novamente gente, né? Você chega nos lugares, as pessoas te cumprimentam, vem aqui, aí chama você, mas não tem mais nome, agora é Traços. Vem cá, Traços. Até te conhecer, te chamou Traços. Antes era... traste, agora é Traços. Melhorou muito, né? Fala assim de uma forma engraçada, mas hoje você com dignidade. O cara chega e pergunta se você já comeu, tá? Senta aí comigo, conversa com você, quer saber da sua história. Às vezes ele até conta a história dele também para você. Você acaba também, né? Trocando uma ideia. Tal, pergunta lá que você tem planos e tal. Então isso aí é bem gratificante, cara. A dignidade que o trabalho da revista traz pra gente é muito grande. Nós temos aí mais um muito minuto, bacana. mas eu queria falar com o Rênio, que o Rênio é o cara... Até esqueci o apelido do Rênio lá. Como é que Véia? Não, lá no... Não, eu falo lá com os moradores de rua. Ah, o morador de rua Como é que ele te chama, o Rogério? Eles me chamam de... Entendeu? Como é que é? O Rênio, ele convive com a empresa dele ali no setor comercial e ele convive rapidamente. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. E ele convive com muitos moradores É um de mago rua. lá. E ele tem um respeito dos moradores. Como é que é, Rênio, você ter uma empresa ali no setor comercial e você ter essa convivência direto com os moradores de rua? Direto, cara. Assim, eu tive essa revista, para mim, é uma revolução. Foi um dos projetos mais lindos que
que eu já tive oportunidade assim, de conviver, foi muito orgulho para mim participar dela, porque eu percebo assim que é um upgrade numa situação onde a pessoa não tem saída quando o cara entra num processo desse. O Estado mesmo, ele não dá conta, porque a quantidade é muito grande e o Estado tem suas limitações. Né? E uma revista como essa, que tem pessoas como você, que vieram de lá e tem como estabelecer uma relação de confiança que o Estado não dá para as pessoas. O cara chega com uma Kombi do GDF, o cara já, vão me bater. Primeira coisa, até o cara adquirir, quando chega com o barba, ó, meu irmão, pô, eu tô sabendo aí, essa faca aí, pô, escolhe. O cara já conhece toda a manha, tudo que o cara já viveu, já tá tudo na cabeça. Então, cada um de vocês passa a ser um multiplicador. Então, isso para mim é muito fascinante, é uma coisa assim que bateu muito nessa necessidade dessa troca. A gente sabe que existem vários projetos como esse no mundo, mas aqui em Brasília, que é uma cidade com essa desigualdade violenta, eu acho que uma das cidades mais desiguais do Brasil é a nossa. Né? O país já é desigual, mas é a nossa cidade, e ela é fria, ela é retilínea, assim, do ponto de vista, a solidão que o Marcelo falou, ela é muito multiplicada por 10 do que em qualquer outro lugar, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a praia, que você, ali todo mundo é igual, tal, né? Tem um lugar democrático. Aqui você é banido socialmente, você passa a ser invisível, piloto, né? Principalmente aqui, porque é um museu ao ar livre, então as pessoas são, né, já tem aquela coisa arredia, então isso piorado pelo fato das rendas, do pessoal ter o nariz empinado mesmo, porque está no plano piloto e tal, então essa revista ela veio assim para fazer uma revolução e eu fico muito feliz de estar aqui participando do seu programa. Legal, mas fica feliz. Parabéns. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Cara, para mim é... Assim, a gente começou o programa assim, me lembro que tem uns 4 meses, eu fico feliz. E hoje a gente vê aqui, hoje eu tô com agradecer aqui a Líbia, né, que tá fazendo aqui um documentário. Como é que é o nome da banda? Zamaster. Zamaster, tá fazendo um documentário que ainda vai sair no clipe, nós aqui, entendeu? Trocando uma ideia. Quer dizer, e as pessoas procurar a gente para vir fazer documentário. Isso. Estamos ali com o menino também, da Band News. A Bruna, estudante, está fazendo também o trabalho dela, que é repórter lá na Band News. Então o pessoal que está acompanhando a revista Traço o dia inteiro aí hoje. Então hoje aí é um dia de fama que a gente tem, que eles estão o dia inteiro atrás da gente. Isso é legal, a rua está sendo mostrada. Eu fico feliz, queria agradecer com vocês rapidamente. Porque eu que agradeço a oportunidade, muito feliz aqui. Obrigado. Marcelo, obrigado por estar aqui. Valeu. Falou, meu irmão? Tá Vamos comigo, aí. Eu que e quando você voltar da aula, nós queremos estar com você aqui também de novo. Da próxima vez vou trazer um violão, vou trazer o Reno, eu falei pro Reno, faltou o Reno trazer o violão. Não tá vendo? Não é nem tempo de fazer um som. Reno, obrigado pela participação de vocês. Obrigado você, parabéns, cara, pelo programa. Queria agradecer aí a atenção de vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aí. A gente tem ouvido aí o nosso programa, a galera tem compartilhado, né, lá no YouTube, né, no canal lá, o Barba na Rua. E quando acaba aqui a gente joga lá no Face, Rogério Barba, então tem dado uma visualização legal. E a rua agradece, porque a rua está ocupando um espaço que a gente nem imaginava. Então a gente ficamos felizes aí. Muito obrigado à revista Traço pelo apoio cultural, a Associação Manastê. Eu agradeço a Associação Manastê também. Namastê também, isso. Porque ela tem me dado um suporte que é com psicólogo, com assistente social. Porque isso mexe com a cabeça da gente. Até 3 anos atrás eu estava jogado na rua. Hoje eu estou aqui apresentando um programa. Então, se não for equilibrado, o Barba fica doido. Entendeu? E eu agradeço vocês. Muito obrigado.